vamos entrando, porque às 7h30 já inicia a nossa live. Então, já estou aqui preparada para receber o nosso convidado e já deixando todas as coisas em ordem. Olha, gente, essa semana vocês acompanharam que eu comprei o LED, instalei o LED. A gente tá já com tudo certinho aqui. Já temos um cenário para as nossas lives. Aproveita quem tá entrando e já compartilha. Deixa eu me ajeitar aqui enquanto isso. Misericórdia. Aproveita, compartilha essa live. Vou ver se eu consigo colocar o fone aqui no celular. Logo, logo o nosso convidado já chega. Como é que vocês estão do lado daí? Estão me escutando mesmo sem fone? Tá tudo certinho? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Vamos chegando que hoje a gente vai falar sobre a aprendizagem em segurança do trabalho, sobre segurança no trabalho, não somente nela, né? Mas em especial ela. Olá! Deixa eu acenar aqui. Vamos ver se eu consigo conectar o fone. Estão me escutando melhor? Eu tô ansiosíssima para a live de hoje, porque estamos com um convidado super especial. Já foi, o primeiro convidado já foi super especial, o segundo também, na verdade, todos os convidados, né? Eu vou falar isso de todos eles, porque assim, vocês não têm noção dos próximos convidados, assim como vocês não tinham noção do nosso primeiro convidado. E tá sendo muito especial para mim trazer essas pessoas para cá pra gente falar sobre assuntos pertinentes à segurança no trabalho. Por isso que eu pensei em criar essa série chamada Segurança em Foco, para que a gente consiga compartilhar temas dessa área que são muito importantes, mas que muitas vezes a gente não tem acesso ou que a gente tem uma dificuldade de acessá-los. Então aqui eu quero facilitar esse tema para vocês e, claro, nada mais justo do que trazer especialistas da área para a gente falar sobre esses temas. Então, o nosso primeiro convidado, para você que perdeu, foi o Gilval Menezes. Nós falamos sobre segurança de frente e principalmente sobre o erro humano. Então, se você viu, quer dizer, se você não viu essa live, ela está disponível no meu perfil aqui no Instagram e logo também vai estar disponível no meu canal do YouTube. Eu vou avisar tanto aqui quanto no LinkedIn. O nosso segundo convidado vai ser o Rico. Hoje a gente vai falar de aprendizagem em SST. E o nosso terceiro convidado, na verdade, vai ser uma mulher. E a gente vai conversar com ela na segunda-feira. E eu estou extremamente encantada de receber ela. Deixa eu ver se o Rico já está entrando por aqui para a gente conversar com ele. Oi, Maria. Oi, Camila. Como é que vocês estão? Tudo certo do lado daí? Gente, eu tô muito feliz de estar trazendo essas lives e o feedback de vocês está sendo incrível. E a gente só teve uma live. Então, meu coraçãozinho ele fica cada vez mais quente de ver vocês por aqui, de ver vocês participando e principalmente de ver vocês gostando. Porque tudo que é criado aqui é justamente no intuito de agradar vocês, no intuito de a gente trazer esses temas, facilitar esses temas para o dia a dia de vocês. Gilval mandou bem demais, né? Ele sempre manda muito bem, ele traz, assim, eu fico impressionada com o inglês do Gilval. Eu não sei nem como que eu me comporto com esse inglês do Gilval, porque eu sou um desastre ainda em inglês, preciso, né, é uma das coisas que eu preciso me desenvolver. E aí ele fala, assim, numa desenvoltura que eu fico, meu Deus. Vamos ver se o Rico já está por aqui. Acabou de entrar. Vão chegando, gente. Vão enviando essa live. Opa, Rico, pera aí que eu vou só virar a câmera. estou vendo a sua luz. Estou vendo a Sim, luz, sim, Rico, meu Deus. sim. Calma, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Sim, pera aí que eu vou só virar aqui. Ele entrou com a câmera traseira. Pronto. Agora sim.
Tudo bem do lado daí? Tudo bom, Kendra? E você, como é que tá? Eu também tô bem. Eu, na verdade, quero iniciar falando pra ti que você é cheio dos LEDs. Eu já tinha visto você com LED. Aí eu pensei, me falta um LED. Então eu comprei um Ah, que chique. pra, Eu pra sou te suspeito, tô acompanhar. com três aqui. O que tava filmando era esse aqui, ó. São meus xodóis. Esse bastão aí diz que é muito bom. Sim. Mas vamos lá. Obrigado aí, Kendra, pelo convite. Tô mega feliz para quem está assistindo agora, depois gravado. Nossa, brigadão. Eu é que agradeço por você disponibilizar um tempo da sua agenda para estar conversando com a gente. Como eu estava falando para o pessoal, essa série de lives ela surgiu justamente no intuito de facilitar temas relacionados à saúde e segurança no trabalho, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acessá-los ou não sabem nem por onde começar. E a Uhum. aprendizagem em SST, as experiências que a gente tem, como integração, treinamentos, entre N outras coisas, são uma dificuldade, é um gap muito grande dentro, né, do nosso setor, não somente no nosso setor, né, mas eu ainda sinto uma Sim. dificuldade maior, assim, dentro da saúde e segurança no trabalho. Mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou até aqui, o porquê que você trabalha com isso. Perfeito. Maravilha. Vamos começar então com a nossa chegança, né? Com o nosso check-in. Bom, Kendra, também vou resumir aqui, né? Porque eu adoro bater papo, se deixar, a gente fica aqui até as 10 da noite conversando. Mas a minha história ela é curiosa dentro desses dois campos, que é a aprendizagem e a saúde e a segurança, porque não foi nada propositalmente escolhido, assim. Eu caí muito por acaso, muito de paraquedas, até brinco, que acho que a vida que me puxou para esses dois campos, que hoje é uma paixão assim da vida que eu tenho. Sou privilegiado, né, por trabalhar com algo que realmente eu amo, Kendra. Mas essa história ela começa há mais ou menos 26 anos atrás. Eu estou com 40 agora, então literalmente com 14 anos eu comecei esses dois caminhos em paralelo que eu nunca imaginava que iam se encontrar. O primeiro foi o caminho da aprendizagem. Eu, com 13 para 14 anos, comecei a dar aulas dentro de um ambiente de esportes que eu me inseri muito cedo. Eu sempre fui muito fã, o Kendra, de artes marciais. Não sei se tem alguém aí conectado que esbarrou comigo nessa época, porque o meu Instagram ele é pessoal e profissional ao mesmo tempo, então tem gente aí dessa época aí misturada no meu Insta. Mas eu fui artista marcial, treinei durante muito tempo, Kendra, Kung Fu. Me tornei faixa preta, competi internacionalmente e muito novo eu fui monitor assim, né, de aulas. Eu fui instrutor de aulas e aquilo ali foi um marco na minha vida, né? Quando eu descobri o poder dos espaços de aprendizagem extrapolando o limite do que a gente tem como aprender, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, Sim, né? O que eu aprender, mas aquilo ali já me chama muita atenção porque pessoas que entravam na academia para treinar, elas vinham com histórias de vida diversas e literalmente se transformavam dentro desses espaços. Então, esse foi um primeiro caminho que começou a ser traçado há 26 anos atrás. Em paralelo, eu tive o meu primeiro contato com a segurança através de um tio, o Wallace Santos. Talvez ele nem saiba, né, o tanto que ele influenciou tanto a minha vida quanto a do meu irmão nesse sentido, mas ele era um profissional de segurança da área do petróleo, ele embarcava, era um profissional super conceituado e inclusive foi ele que me oportunizou a minha primeira entrada no mercado de trabalho numa plataforma de petróleo, que foi ali também um contato direto já com a segurança. Mas quando eu tinha 13 para 14 anos, Kendra, esse tio, ele se aproximou, assim, né, da família, era de outro estado, de repente estava morando no mesmo condomínio, e eu e meu irmão, a gente teve esse contato com, né, a vida dele. E isso acho que deu uma estimulada e foi meu primeiro vislumbre com a segurança. Bom, então, nunca imaginei que eu fosse juntar essas duas coisas, né, com o que eu faço hoje, porque minha vida foi para um caminho totalmente diferente. Fui estudar, me formei em administração, fiz mestrado, fiz pós. Meu sonho era abrir empresa, fazer alguma coisa ligada a relações internacionais. Não tinha essa intenção.
E aí eu acabei parando na indústria. Então, minha última experiência corporativa foi na indústria de cimento, numa fábrica que foi uma escola para mim. Assim, as pessoas que trabalham comigo, a maioria são amigos pessoais. Isso foi ali para 2008. Em 2015 eu saí dessa fábrica e comecei a trabalhar juntando então essas duas frentes. E aí eu acho que um ponto assim de conexão, né, fazendo esse resumo aqui da minha trajetória, foi durante esse período industrial, eu tive oportunidades de começar a trabalhar com educação corporativa, né? Então saí daquele campo da educação experimental, aulinha, e comecei a entender bem o que era educação para o adulto dentro do ambiente corporativo. Isso me apaixonou de uma forma assim incrível. E dentro da fábrica, eu era gerente de qualidade, segurança e meio ambiente, e tive esse contato também mais profundo com a segurança ocupacional. A gente não falava muito de segurança de processo na época, e aí eu comecei a ver que os desafios da segurança que eu tinha eram muito bem resolvidos quando eu trazia pessoas para dentro do círculo. Eu falei, peraí, tem uma coisa aqui, porque segurança é engenharia, é normatismo, tem várias questões, mas quando eu juntava pessoas, a coisa mudava. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa diferente. E aí comecei a investir, Kendra, nesses dois, na conjunção dessas duas frentes. Como é que eu posso trabalhar o assunto segurança, mas colocando as pessoas junto comigo, né, nesse processo. E aí que eu descobri esse mundo da aprendizagem em saúde e segurança, que, enfim, me encanta até hoje, né, desde da minha saída em 2015 dessa fábrica. Então, empreendendo aí por conta própria. Ai, muito bacana ouvir tua história É e um me resumo, tá? conecta. Tem várias coisas no Eu, meio do eu caminho. imagino, porque você falou 26 anos, então 26 anos é É, muita coisa, né? Perguntaram pra você qual estilo de Kung Fu. eu me formei em dois estilos. O primeiro é o Garra de Águia e depois um estilo que é chamado de judô chinês, é o Suai Jiao. Hum, Foram bons anos ali, né? eu não entendi nada, mas quem perguntou deve ter entendido. Assim, Sua história, eu acho muito bacana porque ela traz um pouco. Porque eu, por exemplo, cheguei também de paraquedas na segurança no trabalho, sou formada em psicologia e eu nem sequer passava na minha cabeça atuar com isso. Eu pensei que eu iria para clínica, que eu iria trabalhar em RH, que eu iria, mas nunca pensei que eu viria para a área da segurança do trabalho. Eu nem sabia que isso era possível e eu só fui fazer através de um estágio dentro de uma indústria. E foi engraçado que eu entrei nesse estágio achando que eu ia fazer a parte de recrutamento e seleção. Por que eles querem uma psicóloga aqui? Para cuidar dessas coisas, né? Na minha cabeça, bem sem conhecimento, assim. E eu parei na cadeira de treinamentos e desenvolvimento. E eu pensei, o que é isso, né, gente? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou aprender? E nessa empresa onde eu trabalhei, tinha um programa de instrutoria interna. Então, os colaboradores, eles eram capacitados para ensinarem outros colaboradores, mas sem conhecimento nenhum. Então, assim, eles tinham conhecimento técnico, mas nenhum conhecimento de didática, de metodologia. E eu fiquei responsável por cuidar disso sem saber o quê? Didática, metodologia. E foi um desafio muito grande para mim. E através desse estágio que eu fui me aprofundando e fui conectando a psicologia com a segurança. E cá estou eu, tentando facilitar esses assuntos de diversas formas. Hoje eu sou sócia de uma empresa que a gente atua nos treinamentos normativos e a gente leva. O nosso foco é levar toda aquela chatice dos treinamentos de NR, sabe? Mas de uma maneira legal, com gamificação, com andragogia. Então é muito bacana poder ouvir essa história também e saber como que você chegou aqui. E assim, é. conta pra mim então, o que é aprender? Já que você trouxe isso, eu fiquei Legal. curiosa agora. Então, essa é uma importantíssima pergunta para a gente começar e aquecer esse bate-papo, Kendra, porque acho que não só você, na tua história, assim como eu na minha, de alguma forma, acho que todo mundo que eu conheço que entrou nesse ambiente da aprendizagem, da educação, também caiu assim, tá, beleza, tem uma missão, tem que fazer um treinamento e por onde que eu começo? E aí as coisas vão se descortinando.
O meu primeiro projeto, Kendra, foi inclusive um projeto também de NR. Eu tinha que montar quase que uma universidade corporativa para uma empresa do setor de óleo e gás, que tinha navios tanque, flotel, é, é, navio de produção, eram mais de 50 temas, inglês e português, e quando eu peguei esse desafio, eu falei, peraí, eu acho que agora, né, não posso usar só a minha experiência dentro das academias, né, como instrutor, para montar treinamentos. Acho que a coisa é mais profunda, e realmente é. E aí, essa foi a primeira pergunta. Tá, mas o que que é, como é que eu conceituo isso, né? O que que é o aprender? E aí, Kendra, tem um ponto importante que nós criamos, nós temos o conceito do aprender com base na nossa própria imagem de aprendiz que a gente construiu ao longo da vida. E tem coisas interessantes, né, para a gente colocar nessa conta, porque quando fala em aprendizagem, muita gente associa literalmente a fazer treinamento, né? Falando aqui do contexto corporativo, tá? É, e isso eu acho que ajuda a conceituar, mas é completamente incompleto assim o conceito. Então, o que, que eu aprendi? Para eu poder responder essa pergunta, tem que fazer um ensaio bem rápido sobre o que, que a gente construiu ao longo da existência sobre o aprender. A aprendizagem é uma função biológica, tá, Kendra? Ela está inerente ao ser vivo desde quando ele começou a buscar comida e interagir com o ambiente. Então, o conceito primordial do aprender é o quanto que a gente interage com o ambiente e responde a ele, e a gente faz isso desde quando éramos seres ali unicelulares ou, né, iniciais da nossa existência. Falando do ser humano, a gente teve alguns marcos importantes, principalmente depois do advento da agricultura, onde o ser humano ele para de ser nômade, né, procurar comida e usar o aprender para sobreviver, e começa a usar o aprender para perpetuar a sua cultura. Então, durante muitos anos, tá? Muitos anos mesmo, a gente conceituou aprender como a capacidade nossa de reter conhecimento e compartilhar conhecimento, multiplicar a cultura, passar isso de geração em geração. Não tem nada de errado nisso. Só que agora vamos, né, fazer um fast forward e chegar aqui no momento atual. O que que orbita hoje, Kendra, o ano de 2024? A gente tem discussões sobre o futuro do trabalho, a gente tem tecnologia despontando, inteligência artificial, metaversos e N outras coisas. A gente tem um conflito de gerações enorme, geração X, geração Y, outras gerações, outros títulos que vão trazendo. Ou seja, a gente está vivendo uma revolução social, cultural, econômica, política, em diversos aspectos. Com isso, o aprender, ele toma um conceito muito mais importante do que tinha antigamente. O aprender é nada mais, nada menos do que uma estratégia para sobreviver no meio dessa tanta complexidade. Isso é tão verdade, Kendra, que a nossa espécie, que é Homo sapiens sapiens, que significa, né, o homem que sabe, no caso a subespécie, né, sapiens sapiens, ela recebeu esse título justamente pela capacidade do ser humano de perpetuar a sua espécie através da cultura e interagir com o ambiente de uma forma racional. Existem alguns pesquisadores que estão questionando, inclusive, esse título da espécie e estão classificando a nossa espécie como Homo dicens, que significa o homem que aprende. Tão é a importância que a aprendizagem hoje ela assume na nossa vida, muito além de perpetuar a cultura. Uma matemática bem simples, aprender hoje é se manter relevante e ativo num mundo de altíssima complexidade. Então, o que que é o aprender para mim? Eu construí um conceito de que aprender era reter conhecimento, que foi isso que eu aprendi nas escolas, né? A gente senta na frente de um professor, Isso que a aquele gente ainda professor, aprende, né? sim, estou falando de antigamente, né? Mas entre aspas, porque como é que é o modelo de aprendizagem que a gente, né, construiu? Alguém que detém o conhecimento, você senta na frente dele, ele repassa esse conhecimento todo para você. Então, isso para mim não é o conceito adequado de aprendizagem para hoje. E aí eu costumo dizer que a aprendizagem não é o caminho para dentro. É o contrário. Aprender é conseguir colocar para fora. E tem uma diferença enorme quando a gente entende a diferença entre essas duas coisas.
reter conhecimento e colocar esse conhecimento para fora, no sentido de resolver desafios de uma situação complexa que a gente vive. Então, toda essa discussão, Kendra, ela é uma discussão nova, tá? Ela envolve não só esses espaços que a gente, né, usa como exemplo, é bem natural a gente falar de treinamentos e tal, que são os espaços formais, mas lembrando que aprender, ela extrapola. A gente está falando de espaços informais que são muito subutilizados, tá? E a gente vai encaixar isso na segurança, inclusive. Os espaços não formais, ou seja, a gente hoje tem diversas maneiras de gerar aprendizagem que a gente não explora muito bem e principalmente que pode nos ajudar a colocar muita coisa legal para fora, né? No sentido de comportamento, de ações, de resolver desafios dentro desse mundo complexo. Então, aprender para mim é isso, não é absorver conhecimento. Aprendizagem é explicitar isso através de alguma performance melhorada, colocar para fora aquilo que a gente sabe. Um exemplo básico, quero aprender a fazer bolo. Eu posso no YouTube assistir 1000 vídeos, assistir MasterChef e gravar tudo na minha cabeça sobre o que é fazer um bolo. Mas eu só realmente mostro ali, né, que eu aprendi quando eu vou para a cozinha, preparo um bolo, sirvo para minha família e falo, não, tá aqui, né, a demonstração do meu aprendizado. Muito bacana você trazer isso. E enquanto você falava, me vinha um meme na cabeça. Esses tempos eu tava rolando o Instagram e apareceu um vídeo pra mim de um comediante que eles estavam fazendo uma cena aonde ele tá pra levantar um peso. Aí ele fala, não, porque pra levantar esse peso tem que fazer assim, daí pega, coloca na cintura, joga pra cima e faz. Ela, tá, agora faça. E ele tava todo vestido com o peso ali na frente. Ela, Sim, tá, faça. Aí ele, não, mas eu já fiz, ó, é isso, sem colocar em prática. Então a gente sim. vem, atualmente a gente está em uma nova geração onde o conhecimento está na palma da mão. Onde a gente tem o chat GPT, onde a gente tem o Gemini, né, as inteligências artificiais, que você vai colocar qualquer pergunta ali, ele vai te responder. Não Porém, é? eu também vejo que, ok, nós temos isso na palma da nossa mão, mas nós sabemos utilizar isso? Ou a gente está na geração de eu sei, teoricamente, mas na hora de colocar esse aprendizado em prática, que é isso que você traz, a gente não sabe. Sim, faz todo sentido. Esse é um dos exemplos, tá? Mas, de uma forma geral, acho que a palavra, né, o hashtag é a complexidade. É um mundo complexo, inclusive na segurança a gente fala muito, né, sobre sistema sociotécnico complexo, que é uma forma da gente enxergar a realidade da maioria das empresas. Então, diante dessa complexidade, Kendra, o que eu estou colocando aqui é que a, gerenciar o seu próprio aprendizado, criar a cultura de segurança, entrar nesse modo lifelong learning, ele não se torna apenas um aspecto, né, da nossa vida, ele se torna realmente uma estratégia para a gente se manter relevante, ativo e conseguir seguir à frente. Então, lembra de tudo isso que está orbitando, futuro do trabalho, um monte de coisa ameaçando, né? Quem é o técnico de segurança do futuro? Como é que é a área da segurança no futuro? Será que a inteligência artificial vai substituir técnicos que só focam em NR? Como é que a gente vai lidar com esse conflito geracional, questões geopolíticas? Então, assim, é tanta transformação, Kendra, do aspecto econômico, social, cultural, que o aprender ele se torna uma estratégia vital. Para mim, está muito claro que não é mais algo secundário como a gente tratava há 50 anos atrás. Eu nasci, aí eu passo 20 anos na escola, sentado na frente de alguém, absorvendo conhecimento, depois eu entro para o mercado de trabalho, trabalho 30 anos, me aposento. Hoje o aprender ele toma uma forma diferente, é continuamente lidando, né, com essas influências do ambiente para eu poder resolver as coisas que eu preciso, porque amanhã está mudando, amanhã aparece uma nova tecnologia, amanhã eu estou lidando com outro ambiente social. Se eu não aprender, quando, né, ao aprender a adquirir competências, desenvolver essas competências para poder lidar com tudo isso, a tendência de ficar para trás é muito grande. Então eu tenho uma preocupação enorme, né, com a forma como a gente está construindo o aprendizado, principalmente em segurança, porque os moldes ainda estão, né, acho que nessa época, né, em que eu sento, eu ouço um conteúdo e pronto, vou trabalhar e fazer o meu. Então, acho que tem vários exemplos aqui que a gente poderia puxar, né, mas a tua ilustração foi ótima.
Eu acho muito interessante, eu acredito que seja muito interessante a gente entender essa aprendizagem na prática. Hoje, o profissional de segurança no trabalho, e trazendo uma realidade que eu vejo nas empresas que a gente atende, né? Não tem uma visão assim tão grande, porque a gente aprende muito, a gente atende muitas empresas aqui da região. E nessas empresas, a gente vê ainda os profissionais de segurança no trabalho cuidando de processos, de documentação, coisas que hoje a gente sabe que já existe tecnologia, mas que algumas empresas ainda não acessaram essas tecnologias para poder fazer isso. Olhando esse profissional, o que ele pode fazer na prática com relação a essa aprendizagem? Como que ele pode se relacionar de uma forma melhor? Bom, eu acho que o primeiro caminho é trabalhar as disfunções que da aprendizagem que provavelmente todo mundo, de uma forma geral, construiu com essa imagem, né, essa autoimagem de aprendiz. Que disfunções são essas? Vou tentar lembrar aqui as quatro, né, que caminham comigo. A primeira, Kendra, é entender que a gente não depende de outra pessoa para aprender, tá? Então, estou realmente abrindo o campo da aprendizagem, principalmente para o profissional da segurança, o técnico, o engenheiro, né, quem participa de SESMIT, quem conduz essas iniciativas com grupos, né, ministra treinamentos e tal, entender que o aprender não está só na escola, tá? Não está só no espaço formal. Então, desconstruir isso já é um primeiro passo importante para esse profissional já começar a desenvolver uma outra lente ou outras lentes para explorar a aprendizagem de uma maneira mais condizente com o momento que a gente vive, né? Então, a É o que provocação é o que eles chamam de eutagogia ou a eutagogia seria uma outra coisa? não, Essa coisa de nós irmos atrás. não, eu diria que é mais voltado para a aprendizagem autodirigida, tá? Que é um dos aspectos também bem novos, mas que envolve esse sentimento de não associar o aprender somente a espaços formais e principalmente ter alguém ali conduzindo. Um segundo aspecto, Kendra, é desconstruir o fato de que aprender é um mal necessário. Então, e a gente às vezes contribui para isso, e não acho também, né, condenável quando alguém pensa que aprender é um mal necessário. A maioria das pessoas, talvez você e eu também já passamos por isso, tem uma imagem ruim, né, de momentos do aprender. Há um tempo atrás, eu vi uma notícia de adolescentes numa escola colapsando, desmaiando, né, com estresse. E aí eu pergunto, caramba, será que as escolas, os nossos espaços, as salas de treinamento têm que ser ambientes de tortura a esse ponto? Então, um primeiro detalhe é a gente entender que aprender não pode ser um mal necessário, sabe? Aprender tem que ser algo prazeroso. Em 2009, um professor da Universidade de Harvard, chamado Joseph Pine, ele publicou um livro, né, tem até um TED dele bem legal, chamado A Economia das Experiências, The Experience Economy. Eu sempre falo dele, né, nas minhas aulas na UF, porque ele traz a provocação de que a gente vive uma era de experiências. Então, pô, ao invés de fazer uma aula chata, um treinamento chato, por que a gente não tenta, né, gerar uma experiência mais positiva? Então, mas isso começa também com a gente, de achar que todo convite para treinamento vai ser uma tortura. Então, entender que aprender não é um mal necessário, eu acho que também já faz toda a diferença assim, para o nosso caminhar. Acho que esses dois aqui já dão um bom caldo, né, para Sim. a gente ir descobrindo coisas legais e já desconstruindo essa imagem ruim, né, do aprender que a gente vem trazendo e isso atrapalha um pouco também as nossas próprias iniciativas. Então, acho que destacaria essas duas aqui principais, né, aqui na pergunta. Teve uma pessoa que comentou assim aqui, ó. O quanto o analfabetismo funcional pode prejudicar o aprendizado nas empresas? O analfabetismo literal, assim, não Ele sei falou se foi. analfabetismo funcional. Ah, tá, tô vendo aqui. O quanto o analfabetismo funcional pode prejudicar o aprendizado nas empresas. Olha, eu vou interpretar o termo, tá? Acho que a gente teria que explorar melhor o conceito do que é analfabetismo funcional. Mas eu interpretaria aqui, obrigado aí. Eu acho que é o Cedeni que perguntou aqui. Cedeni, É, obrigado, meu querido. Excelente pergunta. eu esqueci o nome dele, daí não quis falar errado. Não, tranquilo.
Eu entendo, o Candace, Edeni, que o aprendizado, o analfabetismo funcional tem a ver com o gap de competências, tá? Então, obviamente que aqui a gente tem duas lentes, tá? Para colocar aqui na discussão. A primeira se o analfabetismo funcional é meu, né, então existe um gap de competência e aí isso justifica a necessidade de eu me engajar cada vez mais em experiências e oportunidades de aprendizagem. Então, compreendendo que esse analfabetismo funcional é um gap de competências, lembrando que competência é esse conjunto de habilidades que a gente tem, habilidades, conhecimentos, que nos faz colocar, né, a aprendizagem para fora. Normalmente, Kendra, eu divido competências em dois grandes blocos, né? As competências as hard skills, que são aqueles conhecimentos e questões, habilidades técnicas que eu preciso dentro da área, e o outro bloco, que tem nomes similares, human skills, power skills, soft skills, todas elas fazem parte de um grande conjunto, mas são as habilidades mais soft para a gente trabalhar. Então, sob a lente de uma autoavaliação, o analfabetismo funcional, para mim, gera a oportunidade do aprender, né? Então, ele atrapalha quando eu preciso resolver um desafio e eu vejo que eu não tenho competências para resolver esse desafio. Então, certamente, né, esse analfabetismo vai gerar buracos ali, principalmente quando a gente não tem tempo, as coisas são rápidas e tem que resolver. Sob a lente de quem está sustentando esse processo, tipo um RH, né, uma gerência de segurança que vai prover, de novo, a gente tem uma segunda oportunidade que poxa, será que a minha equipe ela tem competências necessárias para resolver aquilo que precisam resolver? Então, observe que em ambas as lentes a gente gera uma grande oportunidade do aprender. E é claro, né, quando esses gaps eles estão é, é, muito ali destacados, em algum momento isso vai aparecer para alguém no processo de gerar aprendizagem. Então, sim, né, o analfabetismo funcional ele atrapalha, mas nesse sentido de, poxa, eu preciso resolver um desafio, mas eu não consigo porque eu não tenho competência para isso. Tanto de quem está fazendo, de quem está promovendo isso, né? Quando eu trabalhava nessa parte de treinamento e desenvolvimento, a gente tinha uma grande dificuldade das pessoas participarem dos treinamentos de segurança. E Uhum. óbvio que ia ter, porque os treinamentos, a gente sabe que os treinamentos era aquela questão de cento e poucos slides para 4, 8 horas, assim como as integrações com aqueles vídeos horripilantes, e não era uma experiência, era realmente uma tortura. E ainda é, em alguns casos, os treinamentos, as integrações, enfim. Uhum. E acabou que tinha os instrutores internos e a gente não sabia como motivar as pessoas a participarem desses treinamentos, a sentirem essa necessidade de aprender para irem para Uhum. lá se desenvolver. E a gente bateu cabeça entre os instrutores até que, poxa, a gente não está falando com quem a gente precisa falar. Que são quem? Os colaboradores. Eles que vão dizer para a gente o que a gente pode fazer para eles realmente se sentirem à vontade de aprender. Porque a aprendizagem, Uhum. ela também entra nessa motivação intrínseca. Eu acredito, Total. porque, poxa, se eu não sei, eu tenho que sentir essa necessidade de aprender, de ir atrás, ter esse conhecimento para que eu possa aplicar. E como que a gente faz isso? Eu quero ouvir de você, porque são N públicos que a gente tem dentro dos ambientes de trabalho. Como que nós, profissionais da área de SST, podemos motivar esses colaboradores para que eles se automotivem depois, se é que isso é possível? Uhum. Sim, é possível. Acho que é a pergunta de ouro, mas tem uma saída aqui diante, né, de esbarrar com essa questão durante muitos anos, e ainda esbarro, tá, Kendra? Antes de responder essa pergunta, vale a pena, acho que, acrescentar aqui os outros dois pontos, né, das disfunções que eu tinha citado, que eu acho que se complementa é, com a tua pergunta, que né, eu falei sobre o, a primeira disfunção, que considerar, né, o aprendizagem como mal necessário, acho que não foi nessa ordem. Bom, a terceira disfunção seria desconsiderar o aprendizado informal.
Então, observe, Kendra, que grande parte daquilo que a gente aprende, se a gente parar para pensar, seja em segurança, acho que o assunto aqui não se restringe só à segurança, tá? Sim. Estamos até olhando aqui, não dá para aplicar isso em diversos campos, mas a gente tem quase nunca utilizado, estruturado e assim, e dada a importância, a relevância necessária para os ambientes informais. Então, essa é uma terceira disfunção que ela ajuda a responder essa pergunta, que é o quanto que a gente menospreza os espaços informais. E isso, com certeza, é, contribui, né, para essa falta de motivação. Porque se eu estou numa empresa, Kendra, e eu estou vendo que eu estou aprendendo um monte de coisa com um monte de gente bacana em um monte de circunstâncias assim da vida, que inclusive foi algo que eu passei muito quando eu trabalhei na plataforma. Mas, né, para alguém, para o meu gerente, para o coordenador, a aprendizagem só ocorre dentro de uma sala de treinamento, onde eu tenho que ficar 40 horas, né? Vamos pegar aqui um curso de NR33, supervisor de entrada, que você tem que ficar 40 horas, 5 dias. Aí eu paro para pensar, falo, poxa, mas caramba, semana passada eu tive uma aula, né, com fulano, que é meu amigo ali, que é supervisor de entrada, tenho feito trabalho com eles porque eu sou vigia, entrante, e agora simplesmente todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem que eu tive com ele não entra na conta. Olha que contrassenso, né? Então, aqui começa a entrar os aspectos da andragogia. Pô, isso não faz sentido para mim e tal. Mas essa é uma disfunção. E a quarta disfunção que eu já comentei, que é confundir conhecimento, né, com aprendizagem. Então, diante dessas disfunções, né, como é que a gente pode motivar e etc. Aqui, Kendra, entra a arte e a ciência do aprender, que obviamente não é feita de forma empírica, apesar de todos nós começarmos assim. Eu comecei, né, no empírico, testando, usando, né, sei lá, sites e fazendo as coisas como eu achava. Algumas deram certo, outras não. Mas conforme eu fui mergulhando, Kendra, descobri que estruturar um processo de aprendizagem para o adulto numa empresa existe, né, um processo. Que eu brinco, né, eu chamo de Jackson 5, ou simplesmente um processo de 5 etapas, que se você está na live assistindo, vale a pena, porque cada uma dessas etapas, ô Kendra, é uma pós-graduação à parte. Então, claro, existe motivação intrínseca, né, as pessoas precisam compreender o seu processo de aprendizagem, mas nas empresas, a gente fica tão imerso, Kendra, no dia a dia, respondendo e-mail, resolvendo pepino, que dificilmente alguém fica automotivado para aprender alguma coisa. Essa é a verdade, né? Normalmente, olha, tem um treinamento que você tem que fazer e tal. Lembrando, né, que a gente está usando treinamento, mas a aprendizagem ela é mais ampla. Então, quais são as 5 etapas que podem ajudar a reverter essa situação? Primeiro, todo o processo de aprendizagem começa com design de aprendizagem. E a gente tende a pular essa primeira etapa, abrir um PowerPoint na nossa tela, tacar conteúdo, e isso é o treinamento. Isso. Então, primeiro, o que é design de aprendizagem? Design de aprendizagem é um processo para você estruturar o caminho do aprender. Quais são os objetivos? Quem é meu público-alvo? Né? Qual é a demanda? Qual é o contexto? E existem técnicas, Kendra, lindas e maravilhosas, inclusive gratuitas, tá? No Brasil tem três técnicas de design de aprendizagem que eu tive contato que eu achei maravilhosas e nacionais, tá? Assim, produção nacional. A primeira, o Experience Learning, depois procura aí na internet o site da Perestroika, bota ali Experience Learning, né, em inglês mesmo o nome, e tem o material gratuito deles ensinando como montar um treinamento assim espetacular. Super Training, que é um livro de uma profissional que estava sempre no palco da BTD, chamada Graziela Moreno, incrível, e a famosíssima Flora Alves, com seu trabalho, ela desenvolveu um método chamado Trarrenten, que é incrível, ou seja, quando a gente começa o processo, Kendra, se a gente não faz um design da aprendizagem, a gente já começa a errar em muito, porque a gente não conhece o público, a gente não coloca as pessoas no centro, a gente esquece vários princípios de andragogia, autagogia, neurociência, processos psicológicos, sistemas cognitivos. A gente deixa isso tudo para trás e começa a praticar coisas do século passado, que é me colocar no centro, eu e o conteúdo. Então o treinamento é para mim mesmo, né? Eu monto o conteúdo e dou aula para mim mesmo. Segunda etapa. A segunda etapa é a escolha e o domínio do repertório. Ou seja,
ao longo de muitos anos, qual é a única técnica que a gente tem utilizado quando a gente fala em aprendizagem? Exposição. Pega conteúdo, bota no PowerPoint e 8 horas né, de conteúdo na cara dos participantes. Beleza, isso é uma técnica, tá? Chama-se, né, expositiva, mas não é a única. Então eu brinco, que anda dizendo que existe vida além do professor e PowerPoint. Ou seja, você dominar metodologias que vão te ajudar a entregar o conteúdo ou fazer com que ele emerja no grupo. Então, ó, além do PowerPoint, existe design thinking, existe gamificação, existe estruturas libertadoras, existe aprendizagem baseada em problema e projeto, existe ciclo de inovação corporativa, ciclo de inovação colaborativa, aprendizagem por pares. Ou seja, eu estou listando, cada uma delas aqui merece, né, uma investigação à parte. Mas olha a quantidade de coisas, storytelling, roleplaying, tem várias formas de você conseguir entregar conteúdo ou gerar esse conteúdo para as pessoas. Então, eu chamo isso de caixa de ferramentas, repertório, ou qualquer nome bonitinho que represente essas técnicas. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa, que é uma das mais bonitas, a arte da facilitação ou da instrução. Aqui tem um detalhe, Kenda, que ao longo do tempo a gente aprendeu muito a assumir um papel professoral, certo? De eu estou ali, eu domino o conteúdo, então você senta e me ouve. Mas existe um outro campo que pouca gente conhece, chamado facilitação. Ou seja, entender que o adulto que está ali, ele não é uma folha em branco. Ele não é uma. A gente não está falando de pedagogia. Andragogia, eutagogia é a ciência de educar o adulto. O adulto ele chega lá, eu e você, Kendra, com nossos problemas, nossas bagagens, nossos conhecimentos. Desconsiderar isso no espaço é um pecado grande. Então, dominar a arte de facilitar. Como é que eu emerjo a inteligência do grupo? Como é que eu fico mais em silêncio e deixo o grupo produzir? Ou seja, em segurança, a gente usa muito pouco a facilitação. Treinamento de NR, não conheço um treinamento de NR em que um colaborador é convidado para ele assumir o palco porque ele tem experiência. Não, é sempre um instrutor e tal, tal, tal. Quarta etapa, né? O quarto, que é um pouco mais complexo, mas é a etapa de aprender a fazer a avaliação de impacto, a avaliação de aprendizagem, ou seja, quando termina o processo, tem que saber avaliar, e é uma polêmica grande, porque tem gente que acha que treinamento tem que ter prova no final, né? Então o cara faz um treinamento e trabalha em altura, e aí no final dá uma prova para ele. Peraí, mas eu quero saber se ele só sabe, né, subir em altura. E o último, né, a última etapa, que eu acho que é uma etapa informal, mas que eu aprendi ao longo da vida, que é o último Jackson, né, o Michael Jackson, que é o teu tempero, o Kendra. Ou seja, mesmo que você não domine essas 4 etapas, esses 4 pilares, ainda tem aqui o último, que é o você. Então, ter esse olhar também, né, de autoconhecimento, de, poxa, como é que eu me vejo nesse papel? Como é que é a minha imagem, a minha voz, como é que sou eu, como é que são os meus princípios, será que o que eu falo, o que eu prego tem a ver comigo? Então, não adianta forçar a barra, eu acho que todo mundo pode se desenvolver, mas eu acredito muito nesse tempero próprio, sabe? Na coisa que vem da gente, que você não aprende em lugar nenhum, é teu. E aí eu acho que ele compõe, ele amarra os outros 4, e eu brinco, né, que é o método Jackson 5 aqui, de criar experiências de aprendizagem que podem ser aplicadas tanto no ambiente formal, mas lembrando que tudo que eu estou falando, Kendra, também se aplica a ambientes informais e não formais, tá? Então, se a gente soubesse explorar todos esses ambientes utilizando essas etapas, olha, eu tenho certeza que os treinamentos, a aprendizagem, a cultura de aprendizagem e segurança nas empresas seria num outro nível, sabe? Mas, compreenda, é um caminho longo, né? Cada uma dessas etapas tem suas particularidades, merece muita atenção, muito carinho, muito aprofundamento. E, claro, né? Nem todos são privilegiados, talvez, né, como eu ou você, que podem dedicar uma grande parte da vida estudando e aperfeiçoando isso, porque, afinal de contas, muita gente que está nas empresas está ali mergulhado num monte de problema, né? Mas estamos aí para isso também, para ajudar essa galera. A gente precisa valorizar mais a aprendizagem e ter a noção da dimensão e o impacto que isso gera nas pessoas e que pode gerar nas pessoas. Sim, Acontece que exatamente. a gente vê alguns profissionais, por exemplo, trazendo para a realidade da nossa empresa aqui.
A gente vê profissionais que saem do técnico de segurança no trabalho e dizem, não, eu dou treinamento de NR35, eu dou de 33, eu dou de 11, empilhadeira, ponte rolante, a gente sabe fazer tudo isso. E não sabe, né? Quando a pessoa diz assim, ó, eu sei fazer isso, 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 eu dou treinamento de tantos XGNRs, a gente já pensa assim, meu Deus, né? Será que você só tá indo lá para ser uma vitrolinha para reproduzir aquilo que você É, aprendeu, ou você realmente vai ir lá para facilitar aquele conteúdo, vai para facilitar a aprendizagem para as pessoas? Então a gente tem que exato. valorizar. Uhum. E que bom, nossa, eu te agradeço muito porque você está dando uma aula aqui, por trazer os Jackson 5 aqui pra gente. E, inclusive, já respondeu várias perguntas que eu tinha, das que anotei para fazer para ti. E perguntaram também, né? Na caixinha de perguntas que eu fiz para perguntar para ti, perguntaram como deixar uma integração de segurança interessante, já que é tão chata. Eu acho que já começa por aí. Acho que esses 5 Bom, pilares é bom, imprescindível. a resposta foi dada, Kendall, né, nessa investigação dos pilares. Mas, assim, no direto ao ponto, pense na experiência, porque tudo isso, né, essas etapas, isso é uma forma de estruturar o processo, tentando diminuir essa margem, né, de errar e acabar encarando ali ou criando um momento de aprendizagem que não condiz, né? Porque tudo isso que eu estou falando é em respeito, honrando tudo que a gente está vivendo. Então não podemos desconsiderar que nós não estamos mais na década de 50, né? Essas revoluções que eu trouxe aqui, cultural, social. Então, tem muito estudo, Kendra, e quem fez a pergunta, que hoje nos convida e nos provoca a realmente repensar a aprendizagem, tá? E isso porque a gente acaba perdendo tempo, dinheiro e tal. Então, assim, caramba, tem uma integração amanhã para fazer, né? Ou semana que vem. Rico, eu não vou ter tempo de ler aí as referências que você deu, aprender as metodologias aí que você citou. Caramba, eu tenho que foca na experiência. Ou seja, coloca esses participantes no centro do processo. Se for possível, convide esses participantes. Faça né, uma roda ali de problem solving, de inovação e solução de problema e pergunte como é que nós podemos mudar essa integração e fazê-la uma coisa bacana para quem participa. Então, somente com esse olhar da experiência, eu acho que já vai dar um bom gás assim de sair fora da caixa e se desapegar dessas disfunções de que, não, mas precisa ter PowerPoint. Será que precisa? E aí começa assim, e se a nossa integração fosse, de repente, uma caminhada ali pela fábrica, com uma contação de história? Então, acho que esse processo de criatividade, de investigação, ele funciona muito bem se a gente combina essas duas coisas para não entrar nessa dificuldade aí, porque, de novo, é um processo grande. Então, ó, bota as pessoas, envolve essas pessoas e foca na experiência. Tenho certeza que já vai ser um bom caminho aí para transformar a tua integração, o teu DDS. DDS é o assunto que a Kenda gosta de falar e outras coisas aí da segurança que a gente tem de desafio. Eu, eu falo assim, né? Tento repassar que muitas vezes o nosso ego ele se prevalece quando a gente está nesse ambiente de aprendizagem, porque às vezes a gente quer levar aquilo que a gente quer ensinar e não que o outro precisa aprender. Sim, Então, sim. a gente vai fazer um treinamento de primeiros socorros. No ambiente que tá lá, não, o pessoal não utiliza a maca, mas a pessoa insiste em dar o treinamento com a maca, sendo que isso não faz parte do dia a dia deles, porque está se tratando sobre a pessoa que está ali, não sobre os participantes. E é Sim. muito interessante a gente sempre frisar que não é sobre mim, é sobre os outros que estão ali. Estar nesse local de facilitação, de instrução, não é sobre você e não deve ser sobre você. Você está ali para se doar para os outros, para deixar esse ambiente mais rico, pegando seu nome, deixar esse ambiente mais rico em aprendizagem. A Bruna É falou isso aí. assim: Eu temos estava um aqui pegando a caminho. minha, tava aqui pegando a minha cola. Eu lembrei da primeira disfunção, o Kendra, que é entender que o aprender não depende de outra pessoa. Então, se a gente usa isso também como uma das bases orientativas ou de influência, a gente pode, né, começar a se desapegar um pouco desse papel professoral e entender, poxa, será que realmente eu preciso, né,
direcionar dessa forma? Será que eu não, né, não posso tentar construir isso junto? Então, tem várias, né, acho que vários desapegos que a gente precisa considerar, mas se a gente lembrar dessas quatro disfunções, né, que o outro não depende literalmente de mim, aprender não é um mal necessário, aprender não significa conhecimento, retenção de conhecimento só, e não deixar de considerar os espaços informais. Aí também está um outro gancho. De repente, dentro da tua empresa, você já tem várias oportunidades que estão gerando aprendizado muito potentes, mas isso não está em uma planilha. Então, investigar, mapear isso também pode ajudar, né? Mas, de novo, está dentro desse campo dos desapegos, concordo. Perfeito. A Maria Cândida falou assim, ó, focar na experiência, participantes no centro do processo. Isso precisa ser um mantra. O Boa, CDN bota falou, na camisa, infelizmente, Maria. vamos fazer uma camiseta, sabe a camiseta da Ju, cuidar é um trato nosso? Vamos fazer Isso aí. uma parecida com esse mantra. O CDN falou, infelizmente, muitos TSTs estão presos a modelos ultrapassados. CDNI. E olha, mas não é culpa deles não, tá? Tudo que a gente está conversando aqui é para convidar a gente para uma autorreflexão sobre o nosso próprio processo, nossa imagem, né, autoimagem de aprendiz, CDNI. As escolas de saúde e segurança que formam técnicos e engenheiros, né, tem grades obsoletas e tal, mas a gente vem perpetuando uma prática que é do século XIX e que era muito importante naquela época, tá, CDNI? Na década de 20, 50 ou há 200 anos atrás, né, quando a educação começou a se estruturar, não tinha outra forma de fazer. Você tinha lá, né, um indivíduo, uma pessoa que tinha, né, aquele conhecimento, e aquele monte de gente que vinha do ambiente rural, né, lavoura, que mal sabia escrever o nome, precisava desse apoio, né, de peraí que eu vou te instruir. Tanto é que a palavra que se usava, né, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, era devagar as pessoas. Né, quando, principalmente as igrejas, quando começaram esse movimento, né, de catequizar, de criar esses ambientes de conhecimento, né, um mérito importante, apesar do termo pejorativo, mas né, o ser humano era tratado como um animal que não tinha conhecimento e capacidade cognitiva. Então, beleza, essa era uma estratégia que funcionou e que a gente hoje chama de modelo ultrapassado, porque, de novo, né, nós já estamos em 2024, a gente não pode repetir essa fórmula do século XIX. Então, tem até uma frase, eu acho que ela é de Paulo Freire, tá, se eu não me engano, mas estamos no século XXI educando pessoas com a mentalidade do século XX, usando técnica do século XIX, uma coisa assim. Então, isso mostra que realmente a gente tem uma desconexão entre momento, entre situação que a gente está vivendo e práticas que já não correspondem mais, né? O problema é esse, essas práticas não correspondem, elas geram muito pouco impacto, por isso a necessidade de mudar. E não mudar só para, beleza, vamos mudar para ficar mais bonitinho. Mudar porque realmente a aprendizagem ela é estratégia de sobrevivência. Se a gente não conseguir de forma potente, adquirir competências para lidar com esse mundo complexo, a tendência é que a gente não consiga lidar com isso a médio e a longo prazo. Então imagine o perigo, né? Imagine o perigo de, caramba, eu não consigo mais fazer meu trabalho. Eu me formei como técnico em 1980 e agora eu não consigo mais fazer o trabalho porque tem um monte de coisa aqui que eu não aprendi. Olha só, né? Isso impacta a família, a vida, é um negócio profundo. Por isso que eu tenho um carinho enorme e uma preocupação de como que a gente está gerando esses espaços para o adulto nas empresas. Né? E, claro, uma preocupação própria também de me manter relevante nesse processo, estudando o que eu posso o tempo todo. Acontece que as pessoas nem sabem dessas possibilidades, na verdade. Quem tá nesse ramo não sabe de andragogia, não sabe de eutagogia, não sabe sobre design de aprendizagem, não conhecem essas possibilidades. Então, eles ainda estão presos de que aquilo ali é certo passar vídeo das pessoas se acidentando, é certo fazer não sei quantos slides, é certo eu falar aquilo que eu quero e aquilo que eu acho que você precisa saber, porque não se ensina isso no técnico, não vai se ensinar isso na faculdade e muito menos no ambiente de trabalho. Você vai se questionar, nossa, por que será que as pessoas estão dormindo aqui enquanto eu tô falando? Ou por que as pessoas não estão aparecendo nos treinamentos? Ou, enfim, né, aquela cara de tédio, tipo, ai, meu Deus. Você vai se questionar isso, mas... Eu ouvi isso uma vez, que eu achei engraçadíssimo. Eu tinha recebido um convite
de uma instituição para atuar lá no campo da docência, e aí a gente conversando sobre experiência de aprendizagem, a pessoa me falou, ô Rico, às vezes a gente questiona alguns professores, né, que, poxa, a avaliação foi muito baixa e tal, do teu treinamento, o que que aconteceu? Aí o argumento não, porque o assunto era muito técnico, aí não tem jeito, as pessoas vão dormir mesmo, vão cansar. Aí eu, poxa, realmente a gente É está preso aí a triste. alguns paradigmas e crenças, né? Mas faz parte, é um processo que a gente vai evoluindo, Kenda, e de novo, né? Não condena, eu acho que cada um tem o seu momento do despertar, e a gente aprendeu assim, eu falei no início, nós construímos o conceito do aprender pela nossa própria autoimagem de aprendiz. Então, tudo que eu aprendi, você também, que era na escola, foi assim, chegar, sentar, o professor começa a copiar no quadro, né? Aí passa ali 15 minutos, todo mundo em silêncio. Aí ele termina, aí você vai lá, copia tudo, terminou de copiar, se abaixa a cabeça e não fala nada, todo mundo em fileira ali. Então, imagina, né? Você durante anos sendo exposto a um ambiente como esse, e de repente você vira um técnico ou outro profissional de segurança, recebe a nobre missão de construir e facilitar espaço de aprendizagem, mas o que você usa como referência? Então já sei, né? Pega o teu livrinho de NR, vai para o quadro e assim a gente vai fazendo. Mas com essas sementinhas, quem sabe a gente vai despertando e algumas pessoas que estão assistindo essa live agora ou depois podem se inspirar. Poxa, que legal, vou procurar. Daqui a pouco a gente está aí transformando esse mundão com uma outra forma de gerar aprendizagem. Essa é a esperança. A gente precisa plantar essas sementes e levar esse tema muito mais adiante para que a gente possa evoluir, porque nós somos seres humanos, seres relacionais, e a gente vai evoluir com as outras pessoas, né? Essa interação. Então Sem vamos levar isso dúvida. adiante. Inclusive, eu gostaria de saber, foi uma pergunta que surgiu na caixinha, né? Quais treinamentos você realiza? E eu complemento, você tem algum curso nessa área que você dê? Porque assim, teu conhecimento é lindíssimo, né? A gente gostaria de ter essa relação de aprendizagem com você. Que bom. Ai, Kendra, como é que eu respondo isso? Bom, gente, eu tenho meu próprio trabalho, né? O Rico Martins, Soluções Criativas. Então, depois, quem quiser se conectar comigo aqui no Insta, no LinkedIn, vai acompanhando. Kendra, eu não tenho muita coisa de prateleira, porque como eu acredito na aprendizagem, né, de uma forma diferente, geralmente eu construo projetos de acordo com demandas e desafios e sempre utilizando essa estrutura das cinco etapas que eu narrei. Então, poxa, eu tenho que fazer o design, eu tenho que entender qual é o conteúdo, tal, tal, tal. Mas é claro que alguns temas se repetem. Então, eu tenho trabalhado bastante o tema liderança em segurança, que é um assunto que me atrai e é algo que eu vejo assim como necessário. A liderança, quando eu falo, é liderança bem frontline mesmo. Inclusive, eu tenho um curso chamado Frontliners, que ele é, na verdade, o primeiro passo de uma jornada longa de aprendizagem, né? Então, ele sempre começa com o treinamento e depois ele vai se alongando com outras intervenções. Inclusive, esse curso, eu não costumo fazer treinamentos abertos, né? Meu trabalho é muito business to business, mas eu tenho feito parcerias incríveis e uma delas é com o IBRAM. Então, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, dia 25 e 26 de junho, lá em Belo Horizonte, eu vou estar fazendo esse curso de 2 dias. Então, me manda a mensagem pelo direct aqui, que eu mando o link, eu procuro lá no site do IBRAM, eventos, vai ver lá, Líder Elite, eles botaram o nome como Líder Elite. Então, Kendra, e pessoas, eu tenho trabalhado bastante com intervenções com liderança, eu tenho esse produto carinhoso, que é o Frontlines, dos linhas de frente, trabalhando competências nos 3 eixos da liderança, que é o caring, o coaching e o management. Eu tenho um treinamento também que eu tenho um orgulho e um carinho enorme, que é a Missão Êxodos, um projeto que eu fiz em conjunto com a Vila dos Games, e ele é voltado para gerenciamento de riscos, que é um outro tema que eu me apaixono, tá? Eu tenho trabalhado muito com gerenciamento de riscos, e em particular, tenho usado uma ferramenta chamada Bowtie para levar esse assunto, e aí tem um baita de um produto baseado numa gamificação incrível. Eu tenho também um produto voltado para fatores humanos, aplicado à investigação de acidente, jornadas de aprendizagem também, learning spaces ou learning teams, aprendizagem com trabalho normal, que é um tema que eu estou explorando agora dentro desse campo das novas visões. Então, tem alguns temas assim que eu trabalho bastante: liderança, cultura,
aprendizagem com trabalho normal, gerenciamento de riscos, mas eu sou muito tailor-made, que depende muito do que a empresa está precisando. Eu vou lá, componho, faço um mosaico e desenho a coisa mais maravilhosa, e usando um conjunto, né, de repertórios. Eu gosto muito de trabalhar com gamificação, tá? Então muita gente me conhece pelo trabalho na gamificação. Eu acho que é isso, gente. Qualquer rolê aí que tenha happy hour no final, que eu tô dentro. Porque, de novo, aprendizagem. Ó, eu falo para você, galera, silêncio no treinamento, chega no happy hour, cara, aí todo mundo fala, se aprende um monte de coisa. Então, É lembre-se que verdade. os meus treinamentos vão nesse espaço informal também, tá? Começa às 8 da manhã, só vai terminar às 11 da noite. Incrível! Nossa, eu tô amando a nossa conversa aqui e acredito que o pessoal também esteja gostando, estão interagindo bastante aqui. E assim, você Depois tem eu algo quero que ver a você. galerinha que entrou. Já vi algumas pessoas aqui. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, gente que cruzou meu caminho aí. Tô vendo o Alexandre aqui, vi o Sebastião, o Fedeni. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, a Bruna também estava aí, a Bruna Pajanotti. Ai, tô em êxtase aqui vendo essa galera entrando. Então, um beijo para todo mundo. Para quem eu não citei nome, é porque eu ainda vou ver depois ali a listinha, tá bom? O Alexandre falou assim: gamificação, vamos conversar sobre isso, Rico. Fica meu convite aqui de você voltar em outro momento e a gente conversar só sobre gamificação, porque é um assunto também que está super em alta e que a maioria das pessoas não tem contato, então eu gostaria muito que você voltasse para a gente falar sobre isso. E Bora. eu gostaria de que você te desse alguma dica de algum curso, treinamento, imersão, livros, para que as pessoas consigam se aprofundar nesses assuntos, para que elas não se aprofundar, mas não necessariamente se aprofundar, mas para que elas consigam conhecer. Ai, Kendra, tem muita coisa legal. Eu citei alguns livros aqui, tá? Então, reforço essa dica de estudar sobre design de aprendizagem, estudar sobre metodologias de aprendizagem. Tem muito livro legal. Eu sou apaixonado por design thinking. Eu acho que é uma ferramenta incrível assim para tudo que a gente está vivendo. Ela junta um monte de potência e traz umas ideias bem legais para a gente poder criar espaços de aprendizagem inovadores, criativos, colaborativos, é, facilitação e instrução. É, também um campo, né, que é muito pouco explorado, tem várias escolas aí, mas olha, Kena, se eu pudesse citar é, uma das coisas que eu acho que é a única coisa que eu vejo hoje no Brasil, tá? Não sei nem em outros países, mas que reúne tudo isso, é um trabalho que a minha amiga psicóloga Juliana Bley está fazendo através do Safety Lab. Acho que tem algumas pessoas aqui que são labs que estão nessa live. Eu falo isso assim porque realmente o que ela faz representa tudo aqui que eu trouxe para você, Kendra, e para a galera que está assistindo, em relação ao que acredito nos campos da aprendizagem e da segurança. A Ju conseguiu combinar isso de uma maneira, uma maestria assim, em comum. Então, se você quer aprender sobre design e facilitação, eu acho que eu sugeriria essa capacitação que é o Safety Lab da Juliana Bley, né? Inclusive, teve um agora em Porto Alegre. Em maio, eu e ela estaremos juntos na imersão, que é um trabalho mais aprofundado para quem já fez o Safety Lab. Então, tenho muito orgulho de participar, porque eu também junto com ela nesse movimento. E é o que me vem à mente agora. Agora, tem profissionais maravilhosos aí entregando muita coisa legal. Carla Mikoski tem, através da Única Psicologia, tem um trabalho incrível. Meu amigo Rubens Kiel, lá na Kairos Safety, também tem muita coisa legal. Gabriela Comper, também uma facilitadora de mão cheia. Não quero citar aqui, né, esquecer outros nomes, porque é tanta gente que eu interajo aí, mas só alguns nomezinhos aqui para vocês pesquisarem, procurarem, que é gente que já está navegando nesse mar maravilhoso aí da segurança, da aprendizagem inovadora em segurança. Eu vou ter o prazer de estar no Safety Lab em agosto. Consegui, graças a Deus, Ah, vou poder ir. Estou que muito, muito bom! feliz de ver essa experiência. A Bruna Barbosa, que está aqui, o Cedenir já levantaram a mãozinha falando que são Ebers. Nossa, eu tô ansiosa. Imagina, vai ser só em agosto. Eu já tô assim, meu Deus. Eu já tenho que preparar as coisas, já tenho que pensar no que eu vou, como é que eu vou ir, porque é uma experiência Isso, incrível. Então, a Paula até perguntou aqui, né? Dicas para quem está iniciando. Você está iniciando, tem tantas oportunidades, assim, e como a gente falou, é uma aprendizagem. Então, o Rico ele Uhum. já trouxe várias coisas aqui para vocês que estão chegando agora. A gente vai deixar, eu vou deixar a live aqui no postada inteira no Instagram, então Boa. vocês podem consultar depois para anotar também, para quem gosta de anotar.
pega todas essas dicas que o Rico trouxe aqui, que eu tenho certeza que você vai para um caminho assim muito, muito lindo e genuíno. Isso aí. Rico, Adorei. Lindo e genuíno, é isso aí. 8h30 já, olha que rápido que passou. Pois é, né? Papo bom é assim, passa voando, mas que bom, né? Que bom que fluiu. Eu quero te agradecer muito de ter dado essa oportunidade de conversar com você. Foi uma aula para mim e eu tô assim com a cabeça explodindo, já cheia de coisas anotadas aqui para pesquisar depois. E assim, fica o meu convite, te falei, né, para voltar aqui pra gente falar sobre gamificação. Você tem muita coisa para repassar. Pessoas que estão assistindo, vão lá, segue o Rico, já acha ele no LinkedIn, vai atrás do trabalho dele, leve ele para suas empresas, porque eu tenho certeza que vai ser algo incrível. E assim, gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, depois disso tudo, né? Só para a gente encerrar. E a mensagem final, Kendra, eu acho que. Não vou lembrar aqui o autor, mas tem uma frase que de vez em quando ela me vem à mente, que apesar, assim, conheça todas as metodologias, né, saiba todas as técnicas e tal, mas quando tiver como uma outra alma humana, seja, né, Humana. apenas uma alma humana. Então, para mim, isso, Carl né, Jung. apesar do Jung, isso aí, é do Jung, é isso mesmo. Apesar, né, de ser uma frase meio clichê, eu acho que ela tem uma profundidade enorme para o que a gente está trabalhando aqui. Que no final das contas, o que interessa é quando você está ali com atenção plena, olho no olho, se entregando, mesmo que você não domine técnica nenhuma, mas se você tiver com o coração, sabe, querendo realmente fazer um bom trabalho, eu acho que essa energia ela exala e as pessoas sentem isso em sintonia. Então, essa é a frase que eu deixo. Seja apenas uma outra alma humana quando tiver com uma alma humana. Simples assim. Ai, que incrível. Muito, muito obrigada. Depois a gente troca uma. Eu vou fazer um post com os 3 principais insights, mas eu acho que tinha que ser muito mais que 3 insights da live. Foi muito lindo, assim. A forma com que você traz informação é muito bacana. E que pena que não tem um curso para isso ainda. Ainda. Eu espero que um dia você pare e pense, bah, vamos abrir algo assim para o público, né? Deixar aqui umas inscrições. Vamos, sim, né? Sim, como eu falei, meu foco tem sido em empresas, porque realmente a agenda é apertada. É, inclusive, acho que esse ano eu estou já sem agenda até o fim do ano, então é bem difícil assim ter essas oportunidades, mas eu já venho amadurecendo, Kendra, algo nesse sentido, até porque é um desejo meu, independente de qualquer coisa, criar esse fomento, principalmente para quem está dentro da área da segurança, né, os técnicos, as pessoas que conduzem treinamentos, e a gente se apoiar nesse sentido. Mas informalmente você pode me procurar, adoro trocar ideia e dar palpite aí em projetos, então vamos amadurecendo. Mas quem sabe em Olha, breve posso estar cuidado que fazendo eu uma coisa legal. procuro Por mesmo. enquanto, vão para o Lab da Juliana, porque ali também você deve se esbarrar comigo e eu acho que no momento não faria melhor assim. Então, ainda celebro muito e ratifico aqui que é uma boa referência para quem quiser mergulhar, tá? Perfeito, Rico. Pessoal que está aí, muito obrigada por ter assistido a gente. Como eu falei, reitero, vou deixar aqui no perfil, então vocês não vão perder absolutamente nada. Vocês, inclusive, vão poder mandar para quem perdeu a live. E assim, Isso bora aí. trocar figurinha ali no direct. Se vocês ficaram com alguma dúvida também, a gente conversa, vamos interagir, vamos co-criar, vamos trabalhar todos juntos para melhorar a aprendizagem em SST, não somente nela, né, mas em todos os ramos que a gente possa vir a atuar. Isso Obrigada, viu, aí. Rico? Eu te agradeço, Kendra. Foi uma honra, tá? De coração. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, Até uma tchau, gente. próxima, com certeza vai ter. Tchau.